seria palhaçada do Carequinha se não fosse uma desgraça que se abate sobre a nossa democracia. O ex-morador de rua Wagner de Oliveira, de 50 anos, absolvido em agosto pelos atos do 8 de janeiro. Absolvido em agosto, hein? Setembro, outubro, faz 2 meses. Ainda usa tornozeleira eletrônica. O equipamento deveria ter sido removido em 10 de setembro, ou seja, há 42 dias, quando o STF emitiu a certidão de trânsito em julgado, mas ainda continua anexado ao homem que é deficiente. Há 2 meses, os ministros do STF reconheceram que não existiam provas contra Wagner de Oliveira, que não tinha nenhuma relação com o protesto, mas ele acabou preso do mesmo jeito. E de acordo com o rapaz, nem a Defensoria Pública da União, nem o fórum onde ele presta explicações sobre tornozeleira o informaram do veredito do STF. Olha que bacana. É por isso que a gente faz uma nação de ineptos, pessoas inaptas a entenderem o significado das coisas. Venham os ministros com esse democracia. E a gente tem que ver, essa é uma cena de horror. Isso aqui é digno de um regime nazista. Não tem outro, não tem outro regime que possa se igualar a essa barbaridade, né, Caio? Quantos Wagners nós temos reféns aí, vítimas do 8 de janeiro? Diversos Wagners. Nós temos muitas pessoas presas, perseguidas, punidas, sem sequer uma denúncia, sem sequer terem cometido um crime. No caso deste senhor, ele era um morador de rua, ele tem uma deficiência, ele tem nanismo, estava lá para se alimentar, ele estava frequentando, ele nem sabia qual era a pauta, é um morador de rua, está buscando o que comer. E foi levado junto, foi punido junto, né, como se fosse um criminoso, como todos os outros que estavam lá, que também não são. Completamente discutível o que está acontecendo e o que aconteceu com eles. Mas a pergunta que fica é, quantos Wagners nós temos? Quantos Wagners essa perseguição oriunda do establishment fez na nossa sociedade? Quantas aberrações jurídicas foram promovidas a troco de criminalizar o debate? Foram, estão sendo e ainda serão, meu amigo. E estão sendo exemplo disso, Pavinato. É esse seu processo que você citou aqui. A vontade deles, e não é só vontade, o que eles estão fazendo é criminalizando o debate. Não existe debate, eles criminalizaram a manifestação. Veja você, nós estamos com os piores índices do Brasil. O Brasil hoje está pior que o Brasil de Dilma. Nós temos epidemia de dengue, falta de vacina, déficit público que superou o da Dilma, pior do que pandemia, o dólar explodindo. Mas sabe qual é a chance de acontecer um impeachment do Lula como aconteceu o da Dilma? Mínima. Por quê? Porque criminalizou com o 8 de janeiro a manifestação no Brasil. Não existe mais poder que emana do povo para ir a uma rua manifestar, porque todo mundo tem medo. Porque, ora, se prendem um mendigo que estava lá em busca de comida, mesmo já transitado e julgado, que ele não tem nenhum tipo de ligação e não cometeu nenhum crime, o cara ainda está com tornozeleira eletrônica, quem é que vai para a rua manifestar? Ninguém. Essa é a estratégia que eles estão utilizando para calar a nação e fazer perpetuar essa cleptocracia que nós estamos vivendo hoje no poder do Brasil. Infelizmente, infelizmente. Então, você que está descontente com isso, eu compartilho do mesmo descontentamento. Você que não vai às ruas por medo, eu te entendo. Por quê? Porque essa notícia prova o que eu estou falando e o que você está sentindo aí dentro da tua casa. Revoltado, mas amordaçado. Por quê? Porque se sair na rua para manifestar, será tratado como um criminoso. Alguém quer pegar o gancho? Olha, como o Caio falou, era um morador de rua que estava ali somente porque ele queria
se alimentar. O que me faz pensar que havia ali um sentimento de solidariedade, caridade entre aquelas pessoas, porque ele estava constantemente, ele acompanhava, não sabia qual era a pauta. E ele também tinha a esperança de que quando o acampamento fosse desmontado, que ele conseguisse sair do Distrito Federal e ir para outro lugar. Ele não mencionou a nossa reportagem qual era o lugar, mas ele queria, né, ele tinha essa esperança de repente conseguir essa carona e sair ali do Distrito Federal. Aí olha que interessante, é um homem que provavelmente não deve ter uma alta escolaridade, como a gente já disse aqui, né? Mesmo quando a gente passa pela escola, esse processo de doutrinação é muito forte, muito grande, né? E, enfim, poda a nossa capacidade ali de interpretação da realidade. Mas o ponto é que ele soube que ele havia sido absolvido, que ele não estava, mas que ele poderia já retirar a tornozeleira eletrônica, porque, vejam só, o próprio STF reconheceu que não existem provas, portanto, não existe materialidade de nenhum tipo de crime. Ele só soube que ele foi absolvido por meio da reportagem da Revista Oeste. E você imagina, quando não existe nenhum tipo de prova, é ilegal, é abusivo, é criminoso que um juiz ele decrete prisão preventiva ou liberdade provisória. Mas o Felipe Martins passou por isso, né? Essa população inepta, inclusive muitos advogados, né, que não sabem pensar um dia. 99% dos profissionais de direito, se você perguntar o que é o direito, eles não sabem responder. Então, aí as pessoas acham isso normal. Eu tenho duas perguntas para fazer, tá? Imaginando numa situação em que todo esse pesadelo se encerre, ou que a gente viva num país que não precisa ser idílico, mas pelo menos um país decente em que o sistema jurídico funcione. A primeira pergunta é: que tipo de indenização este senhor já pode pedir? Independentemente de saber que não vão indenizá-lo em nada. Porque ou ele está sendo torturado, ou a negligência que cometeram com ele dá a ele o direito de solicitar a indenização. Negligência não, crime. Pois é, mas crime. Mas o que eu estou dizendo... Crime. Mas no caso, eu estou dizendo a negligência não daqueles que o colocaram na cadeia, mas quando ele ia lá, ele assinava os documentos, ninguém avisava ele, no mínimo é negligência, porque aquele que está na ponta, de repente nem sabe, porque também não foi informado, é apenas um técnico que está ali, está só cumprindo, ou seja, o mau caratismo vem de cima, ali são criminosos. Mas que tipo de indenização? E o segundo, isso já não seria suficiente para denunciar essas personalidades em tribunais de direitos humanos ou no TPI? Todos. As respostas são afirmativas para as duas. Em primeiro lugar, porque ele foi vítima de um crime. Que crime? Crime de abuso de autoridade por ter decretado uma prisão preventiva ou uma liberdade provisória sem o requisito das provas da materialidade. Então, isso é um crime previsto no artigo 9º da Lei de Abuso de Autoridade. Eu não lembro o número da lei, deve ser 13.869, alguma coisa assim, de 2019. Então, é um crime. Toda vítima de um crime tem, pelo direito civil, o chamado dano moral in re ipsa. O que é isso? Tem o direito a uma indenização por danos morais presumidamente sofridos, porque quem é vítima de um crime tem um abalo na sua moral, no seu espírito. Então, de um lado, diante desse caso, como no caso do Clezão, como no caso daquela moça que viu o câncer da tireoide metastasear, e como tantos outros casos, todos sob responsabilidade legal do ministro Alexandre de Moraes, eles têm direito a haver do Estado duas satisfações. Primeira, que o ministro Alexandre de Moraes seja preso, no mínimo, pelo crime de abuso de autoridade. Em segundo lugar, que o Estado brasileiro ou diretamente o ministro de Alexandre de Moraes lhes pague uma indenização a título de danos morais. Agora, nós perguntamos, a olhar a jurisprudência brasileira, para um pobre, o juiz olha para pobre e fala assim, esta gentalha, define indenização de danos morais no importe de R$1.000. Não são essas indenizações que o Chico Buarque pede, 300 mil, essas coisas das multas do Alexandre de Moraes, tem que pagar 18 milhões, com base em quê? Com base no meu... Não, é R$1.000. Ah, é mendigo? Não pode ter enriquecimento ilícito. Então, vamos dar 500 conto para ele. Mas ele tem, a princípio, mas isso não está na lei.
né? Porque disse que a indenização se mede pela extensão do dano. Uma pessoa que foi injustiçada por um crime do Estado brasileiro durante tanto tempo tem um dano muito extenso. Então ele tem direito a 2 satisfações do Estado. Primeiro, que se processe e se julgue o ministro Alexandre por crime de abuso de autoridade, e ele pode ter, ele tem a pretensão contra o Estado brasileiro, junto com o ministro Alexandre, ou só contra o Estado, ou só contra o ministro Alexandre, ele escolhe de pedir a indenização por danos morais.